Amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Livro do profeta Isaías. Capítulo 61 de Isaías. Mais uma vez pregando Isaías na igreja. Profeta messiânico. Todos encontraram? Capítulo 61. Diz a Bíblia assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. 2. A igreja. Consolar todos os tristes ou todos os que choram, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo ou óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Outra tradução fala árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Podem estar sentados em nome de Jesus. Se você ainda não cumprimentou o teu irmão na data deste dia, estenda as mãos para ele, dê um bom dia, dê a paz do Senhor para os teus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala a respeito de uma profecia em que Deus usou os lábios do seu profeta Isaías, profeta messiânico, profeta que mais recebeu revelações acerca do Messias e da sua obra. Aleluia. Profecia esta que nos mostra que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, para louvor da glória de Deus. Profecia esta que nos fala de uma vida abundante no Senhor. A Bíblia nos diz que o profeta profetizou a respeito do Messias, personificando o próprio Messias, quando ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, aleluia, para pregar boas novas aos quebrantados, aos mansos. A Bíblia, ela, nesta profecia, fala lá no último versículo que nós lemos, no final do versículo 3, que todas essas boas novas, elas devem existir nas nossas vidas, devem se cumprir nas nossas vidas, e por causa do cumprimento dessas boas novas nas nossas vidas, leiam o que diz o versículo 3, parte final:
a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Aleluia. Para Deus, nós somos como carvalhos de justiça. Quantos aqui conhecem, já tiveram contato com a árvore chamada carvalho? Todos vocês? A madeira desta árvore, e daí vem a sua importância, a madeira desta árvore, ela é muito utilizada, especialmente no sul do Brasil e hoje em dia no centro-oeste também, onde se cultiva o vinho, onde se cultiva a uva, extrai-se o vinho a partir da fermentação da uva. Essa madeira ela é usada para a confecção de barris que vão servir para abrigar o vinho, tonéis que são utilizados para abrigar o vinho. E esta árvore que nos fornece esta madeira, madeira do carvalho, ela é uma árvore de vida longa, ela é uma árvore firme, ela é uma árvore de raízes profundas. Ela é utilizada no texto sagrado numa simbologia daquilo que nós devemos ser para Deus, daquilo que nós devemos ser na terra. Quando Deus diz a respeito dessa profecia, pela boca do profeta Isaías, Deus fala de todas as bênçãos decorrentes da profecia, para no final ele dizer que o objetivo dessas bênçãos o objetivo é para que nós sejamos como carvalhos de justiça. Esta madeira, ela é selecionada e ela é colocada para a confecção de tonéis e para a confecção de barris, porque o carvalho é uma madeira que não se corrompe, é uma madeira que demora muito a apodrecer. Ela é uma madeira que não permite que aquilo que ela contém dentro do tonel, aquilo que ela contém dentro do barril, se corrompa, se contamine. Ela é uma madeira que blinda, protege contra a contaminação o produto que estiver, o fruto que estiver sido colocado dentro do barril ou dentro de um tonel. Então ela é uma madeira que busca impedir a corrupção e a contaminação daquilo que vai dentro, que é depositado dentro do tonel, que é abrigado dentro da madeira. E é nesse aspecto que Deus usa esse texto sagrado para, em linguagem figurada, dizer que o sonho de Deus, um dos planos mais belos de Deus conosco na terra, é que nós sejamos como esses barris de carvalho. Nós sejamos como o carvalho, enquanto árvore firme, incorruptível, árvore
que preserva aquilo que é depositado dentro dela. Na medida em que nós permitimos a Deus, Deus irá colocar dentro do abrigo do nosso carvalho. Imagine você como um tonel, como um barril, como um vaso de carvalho. É plano de Deus que dentro de você, dentro deste tonel, dentro deste carvalho, sejam abrigadas bênçãos celestiais de justiça. Essas bênçãos celestiais abrigadas dentro do carvalho, dentro do tonel, dentro do vaso do homem, da mulher, essas bênçãos de justiça é que deram nome ao carvalho, que Deus chamou de carvalho de justiça. Para Deus, somos carvalhos de justiça. Para Deus, o seu plano, o seu projeto é que cada um de nós seja um carvalho de justiça. Um carvalho que abrigue as bênçãos de justiça de Deus decorrentes desta profecia que nós vamos tratar. É uma profecia que profetiza bênçãos sobre as nossas vidas. E todas elas são bênçãos de justiça. Justiça essa que atribuiu nome a esse carvalho na simbologia que Deus usa para falar a nosso respeito. Somos barris de carvalho. Somos vasos de carvalho. Somos vasos de carvalho de justiça. O que você entende pela palavra justiça? Como é que você traduziria a palavra justiça numa linguagem menos teológica e mais consentânea, mais coerente com o nosso entendimento? Como é que nós podemos traduzir a palavra justiça nesse contexto dessas bênçãos? Como é que nós podemos transformar ou criarmos um conceito numa linguagem simples daquilo que para Deus é chamado de justiça? O que é a justiça? Bom, numa linguagem bem simples, para que você jamais esqueça e jamais tenha dúvida do que é ou venha a ser justiça. Justiça significa aquilo que é reto, aquilo que deve ser feito, aquilo que for reto, aquilo que for o certo a fazer, aquilo que é o correto a fazer, segundo a palavra de Deus e segundo a vontade de Deus, é justiça. É a justiça de Deus. A justiça de Deus é aquilo que fazemos de reto, de correto. É aquilo que nós fazemos de equidade. É aquilo que nós fazemos de atendimento e obediência à vontade de Deus. É aquilo que nós fazemos em obediência à palavra de Deus. É o certo. É o certo a fazer. Nem sempre nós somos justos. Por quê? Porque em muitas oportunidades, sem percebermos,
não fazemos o que é correto, não fazemos o que é certo, segundo a vontade de Deus, não fazemos o que é certo segundo a palavra de Deus. E em todas as vezes que nós não fizermos aquilo que a palavra de Deus manda, aquilo que está no comando da vontade de Deus, aquilo que faremos ou fizemos, aquilo não é certo, não é justo, não agimos com justiça. Apesar de em muitas vezes parecer justo a nós, mas justo a nossa justiça, não a de Deus. Nem tudo que para nós é justo, para Deus é justo. Nem tudo que para nós é correto, é certo, para Deus é certo e correto. Quando se fala em carvalhos de justiça, nós estamos falando em carvalhos cheios da justiça de Deus, não da nossa justiça, não da nossa justiça própria. A Bíblia diz que a nossa justiça própria é como trapo de imundície, é como um pano podre de sujeira. Não devemos confiar na nossa justiça, não devemos confiar naquilo que nos pareça certo, correto ou reto. Nós devemos confiar que o certo a ser feito, o correto a ser feito, é aquilo que a palavra de Deus diz para nós fazermos. Ainda que nós não venhamos a entender nesse momento, ou no momento que você está se confrontando com a palavra, escolha obedecer a palavra, escolha atender a palavra, para que você seja uma pessoa justa diante de Deus, para que no teu tonel de carvalho, no teu barril de carvalho ou no teu vaso de carvalho, esteja ali dentro de você abrigado ou abrigadas as bênçãos decorrentes da justiça de Deus. Não fomos chamados a fazer a nossa vontade. Lembre-se, Cristo, Ele não te salvou da morte, é muito pouco. Ele não te salvou da morte, Ele morreu no teu lugar. É mais profundo. A Bíblia diz que se Ele morreu no teu lugar, então não mais vive você, vive Ele. E a vida que nos resta viver na terra é para vivermos segundo a vontade dEle. Lembra quando eu preguei aqui sobre 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, falando a respeito de que nós tínhamos que nos oferecer a Deus em sacrifício vivo? Como sacrifício vivo? É quando você se oferece a Deus e Deus recebe a oferta da tua vida. Quando é que você fez isso? No tanque batismal. Batismo de arrependimento, batismo na morte. Ali no tanque batismal, você entregou a tua vida a Deus. Você consagrou, entregando a tua vida a Deus. Mas não precisou você passar pela morte, derramar o teu sangue. Você entregou estando vivo. E Deus recebeu com você vivo e disse: pronto, eu recebi a tua vida. Vá agora e viva segundo a minha vontade.
O que é que houve ali? Uma oferta de um sacrifício vivo, agradável e santo ao Senhor. Lembram-se dessa mensagem? Então Deus está mostrando para você que nós vamos falar aqui de algumas bênçãos de justiça, bênçãos que precisam estar dentro do nosso vaso de carvalho, para que nós possamos fazer jus a esta simbologia de Deus a nosso respeito, nos chamando de carvalhos de justiça. Seremos carvalhos de justiça se nós abrigarmos a justiça dentro de nós. E a justiça que temos que abrigar é a de Deus, que está exposta na palavra de Deus, que está revelada na vontade de Deus, que é o certo que nós precisamos fazer, é o correto que nós temos que fazer, ok? Em nome de Jesus Cristo. Isaías disse, portanto, e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Mas ele não estava referindo-se a que o Espírito de Deus estivesse ali sobre ele, apesar de estar, porque ele estava profetizando. Ele está se referindo a Cristo Jesus. Ele é profeta messiânico. É justamente esta profecia que nós vamos encontrá-la cumprindo-se em Lucas capítulo 4, quando Jesus, depois de adentrar a sinagoga, ele chega até a oportunidade de pregar a palavra, de ensinar a palavra. Ele pede o rolo, o pergaminho, e pede o pergaminho que contivesse Isaías, e entregam para ele, e ele abre exatamente neste texto. Naquela época os pergaminhos não eram distribuídos em capítulos. Ele não abriu no capítulo 61, não pregue isso porque é mentira, é heresia. A divisão de capítulos e versículos, ela é muito recente. Foi uma divisão criada pelo homem, não por Deus, cujo único propósito é facilitar a localização e o acesso aos textos bíblicos nas suas partes. Todos entenderam? Então, compreenda, ele estava profetizando a respeito de Jesus e ao mesmo tempo se colocando no lugar de Jesus. Então a profecia refere-se a Cristo. Ou seja, Isaías está dizendo que Cristo é o Messias. A palavra Cristo no grego quer dizer Messias. Entenda, em nome de Jesus Cristo, Cristo estava recebendo o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor, depois que ele recebeu, permaneceu sobre ele. Isto foi antevisto por Isaías 700 anos antes de acontecer. E ele profetiza a respeito de Jesus receber o Espírito do Senhor para uma finalidade. Vamos ver qual é a finalidade. Porque o Senhor me ungiu, ou seja, a finalidade sobre a qual o Espírito do Senhor veio sobre ele foi para ungí-lo. Ele foi ungido pelo Espírito do Senhor. Ele foi ungido pelo poder de Deus. Ele recebeu a unção do poder do Espírito Santo de Deus para o objetivo, para pregar boas novas aos mansos,
aos quebrantados. Esse foi o objetivo. O objetivo de capacitá-lo à pregação das boas novas. Quando você vai na língua grega e você busca na língua grega a palavra que no português refere-se como boas novas, lá no grego a palavra chama-se evangelion. Evangelho. Que volta para o português como evangelho. Quando você fala em pregar o evangelho, você está falando em pregar as boas novas. É a mesma coisa. Porque no grego, boas novas é evangelion. Então, ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo de Deus, com unção do Espírito Santo de Deus. O poder veio sobre ele. Foi ministrado a ele o poder de pregar a mensagem do Evangelho, ou chamada mensagem das boas novas, com o objetivo, ou melhor, para o objetivo de pregar esse Evangelho, dar cumprimento à pregação desse Evangelho. É fundamental você compreender que são essas boas novas que ele vai começar a tratar aqui no texto. Ele ainda não começou a tratar das boas novas. Ele ainda não começou a tratar do Evangelho. Agora ele vai particularizar, ele vai fracionar as suas mensagens, ele vai fracionar os seus objetivos com a pregação das boas novas. Ele vai fracionar, destacando e particularizando cada bênção que nós precisamos carregar dentro do vaso de carvalho, que será uma bênção de justiça, Então, a partir de agora, ele vai pormenorizar essa pregação. Ele vai dividir a pregação. Ele vai particularizar a pregação, tratando situações que nos acometem, situações do ponto de vista individual de cada um de nós. Ele diz assim: enviou-me, em primeiro lugar, a restaurar, em outra tradução fala curar, os contritos de coração, os quebrantados de coração. Ou seja, Jesus Cristo, ele mostra que prioritariamente na pregação dele do Evangelho, prioritariamente estava o alvo de alcançar o coração dos homens. O alvo principal, o alvo primordial da mensagem das boas novas, da mensagem do Evangelho de Cristo, é alcançar o nosso coração. Mas quando na Bíblia coloca-se aqui a palavra coração, não está se referindo a esta bomba cardíaca. Coração aqui é linguagem figurada. Linguagem figurada que refere-se ao nosso homem interior, ao nosso espírito, a quem evidentemente nós somos. Nós não somos alma,
Nós somos espírito que contém uma alma, que habita num corpo. Nós não somos corpo, não somos alma, somos aquilo que o nosso homem interior é o que somos, é a nossa essência, é a essência da nossa personalidade, é a essência primordial da nossa existência, é o nosso espírito, é aquela parte gerada diretamente pelo próprio Deus, que é espírito. Espírito gera espírito, carne produz carne. A parte criada por Deus em nós, fundamentalmente criada por Ele, é a nossa essência, é aquilo que volta para Deus, é aquilo que tem vida eterna, é aquilo que evidentemente nós somos, é a carta que você abre o envelope e ali dentro do envelope está a carta, é a essência da mensagem que você recebe. Então, coração aqui não fala simplesmente do nosso sentimento. Coração aqui fala do espírito, do homem interior, da essência de quem você é. A prioridade da mensagem do Evangelho é o alcance disso que Deus, em linguagem figurada, chamou de coração. E Ele trata de nós na essência como chamando de coração. Aleluia. Chamando de coração. E a Bíblia, quando trata de coração, ela diz: olha, cuidado que o coração é enganoso. Mais enganoso. A Bíblia, quando trata do coração, também diz assim, do ponto de vista contrário, diz assim: tenha muito cuidado com o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outra tradução fala que o coração contém a fonte da vida do homem. Ou seja, o teu espírito é a tua fonte da vida. O teu espírito é a essência da tua vida. É o teu homem interior. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus pede que nós venhamos a ter cuidado com o espírito, porque o espírito também peca. Há pecados eminentemente espirituais, porque se o espírito não pecasse, o apóstolo Paulo estaria muito equivocado quando ele escreveu a primeira epístola à igreja de Tessalônica. No capítulo 5, versículo 23, ele diz que naquele grande dia nós nos apresentaremos diante de Deus absolutamente irrepreensíveis em alma, corpo e espírito. Então o espírito peca, a alma peca, o corpo peca. Há pecados que são pecados do corpo, como a prostituição é um pecado do corpo. O adultério, pecado do corpo. Mas também, ao mesmo tempo, o pecado da alma. Já falamos aqui inúmeras vezes e nunca custa repetir. A alma é distribuída em vontade
intelecto e que mais? Emoções. Há muitos pecados do corpo que fazem a alma pecar junto com o corpo. Mas Deus trata prioritariamente aqui o coração, o homem interior, o espírito. Por quê? Porque o espírito, ele também peca. E Deus, ele é totalmente intencionado em que o teu carvalho de justiça abrigue esta bênção. Que bênção é que ele vai tratar aqui? Está escrito: restaurar os mansos, restaurar, ou melhor, os contritos de coração, curar o coração das pessoas, curar o espírito das pessoas, curar as pessoas no homem interior, no espírito da pessoa, na parte mais profunda, no recôndito mais oculto, mais escondido, que talvez só a palavra de Deus alcance, porque a Bíblia diz que ela é a espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito. Está escrito na Bíblia. A palavra de Deus, por penetrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e a Bíblia diz que ela é apta a discernir as intenções do coração, ou seja, as intenções do espírito do homem interior, as verdadeiras intenções do homem interior. Então, está aí o fundamento de Jesus dizer que ele faria esta obra pregando as boas novas, pregando o evangelho, porque o evangelho é a palavra dele, é espada de dois gumes. Aleluia. Deus está prometendo uma bênção de justiça, que nós precisamos abrigá-la dentro do vaso de carvalho. Dentro do vaso de carvalho. E o vaso precisa ser de carvalho. Para quê? Para ele proteger, não deixar que essa bênção, dessa cura interior, desta cura que alcançou as profundezas da alma e do espírito da pessoa, esta cura precisa estar preservada, porque ela é preciosa, porque o coração do homem é precioso. Não há absolutamente mais nada mais precioso na vida do homem do que o seu coração, na medida que você entenda que o coração que Deus está falando é o espírito, é o homem interior. Vocês estão entendendo? Então Deus está dizendo que nós precisamos ser carvalhos de justiça para abrigar esta bênção em nós. Por que que ele fala do carvalho? Porque o carvalho preserva a incorruptibilidade naquilo que foi depositado dentro dele. Por isso que através do evangelho, mediante a fé na palavra de Deus, Deus pode tratar com o teu corpo, Deus pode tratar com a tua alma, Deus pode tratar com o teu espírito. Mediante a fé, o que é fé? Certeza daquilo que você espera. Confiança. O que é fé? Prova daquilo que você ainda não vê. Ou seja, você precisa orar a Deus com fé. Como é com fé? Com confiança de que Deus é Pai e Ele vai cumprir a palavra dEle, porque esta bênção vem do Espírito dEle.
sobre Cristo, direcionada para a tua vida. Deus está falando que é do total e absoluto interesse dele te curar. Mas há pessoas que não acreditam nisso, e não são poucas. Igrejas inteiras não creem nisso. Sabe como é que elas creem? Elas creem assim: a salvação, sim, a salvação eu creio que é para todos os homens, mas a cura eu não acredito. No mesmo versículo profético de Isaías, do capítulo 53 do seu livro, quando 700 e tantos anos antes da cruz, ele profetiza a salvação, ali ele fala da cura. Por que a discriminação? Sabe por quê? Porque é muito perigoso ter um professor, quando o professor não sabe nem para si próprio, ou quando o professor está sinceramente equivocado. É uma tragédia. Por quê? Porque os alunos aprenderão o quê? A errar. E nós vimos que o carvalho é de justiça, e que a justiça é fazer o que é certo, é agir do modo certo, pensar do modo certo, entender do modo certo, compreender, conhecer, tudo do modo certo. Isso é justiça. Se eu sou carvalho de justiça, é perigoso ter um professor que me ensine as coisas erradas. Muito perigoso. Porque se eu aprendo uma coisa errada, eu vou agir de modo errado. E não é porque eu estou totalmente sincero na hora de agir que o errado vai se tornar certo. O errado continua errado, mesmo quando eu estou sincero. Vocês estão entendendo? Estão aí ainda? Amém? O errado continua errado. E o modo certo é esse: é você entender que quando Isaías profetizou a salvação mediante Cristo, ali no mesmo texto ele profetizou também a cura. Então por que você crê? Quem é que te ensinou o erro de você crer que essa cura não é da vontade de Deus, aquela não é da vontade de Deus? Ah, mas a salvação é. Onde está a Bíblia, a base bíblica para dizer que uma cura não é da vontade de Deus? Eu nunca descobri na Bíblia. Aleluia. É a mesma coisa que dizer que há salvação de alguém que Deus não se interessa. A Bíblia diz que Jesus veio para a salvação de todos os homens. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4 que é da vontade de Deus, é da vontade dele a salvação de todos os homens. A palavra que mais você encontra no ministério de cura de Jesus é a palavra dizendo: todos foram curados, todos foram curados, todos foram curados, todos foram curados. Isso é repetido no ministério de cura dele. Me mostre algum enfermo que Jesus recusou curá-lo. Não existe na Bíblia. É que o erro, ele é contagiante. O acerto não, tem que ser ensinado. O erro, basta falar de qualquer maneira que a pessoa pega. E vai passando, é igual a doença. Ninguém pega a saúde, mas pega a doença. Não é verdade? Então a palavra de Deus diz que nós somos carvalhos de justiça. Ou seja, nós somos vasos feitos da madeira do carvalho, cujo objetivo dela, a qualidade dela, é preservar aquilo que foi depositado no seu interior.
Você tem que ser agente de preservação das bênçãos de justiça. Essas bênçãos precisam ser bênçãos de justiça. E elas tornam-se bênçãos de justiça quando você entende que elas provêm da vontade de Deus, do plano de Deus, da palavra de Deus. Aí elas se tornam a vontade na prática, a palavra na prática, no fato. Aí aquele fato Deus coloca na tua vida, te cura, restaura a tua saúde. No homem interior, o homem interior que estava enfermo, o espírito que estava enfermo, ele é restaurado. E quando ele é restaurado, você precisa ser carvalho. Você tem que ter o compromisso de preservar essa cura. Existe um princípio bíblico que diz que toda cura, toda bênção que você recebe de Deus, que você orou para alcançá-la, deve orar agora para preservá-la. Deve orar. Não deixa de orar pelas bênçãos depois que você alcança. Porque o diabo é ladrão. Ele não é só assassino, ele é ladrão. Ele pode roubar a bênção, não é? O carvalho é para isso, é para preservar a bênção, mediante a tua oração, mediante o teu jejum, mediante a tua fé na palavra de Deus, mediante a tua confiança no teu Deus. Tudo isso tem que estar em prática, vivo na dinâmica da tua comunhão com Deus, para a preservação. Uma menina que pediu muito a Deus por um esposo, e Deus deu exatamente aquilo que era da vontade dele dar, e deu a ela. Ela pode agora parar de orar, porque ela já recebeu a bênção? De jeito nenhum. Este é um erro fatal. A pessoa aprendeu errado, não é? Que depois que recebesse a bênção, pode descansar. Não fique mais preocupada, não fique mais preocupado. Ao contrário. Torre de vigilância. Né? Torre de vigilância. Lance mão da tua coroa antes que alguém a roube. Não é? Enquanto estiver vivo nesta terra, está casado há 30 anos. Ora. Está casado há 20. Ora pelo casamento. Ora pelo esposo, ora pela esposa, ora. Traz debaixo de oração a família. Amém? Vamos à segunda bênção. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Uau! Proclamar liberdade. No nosso linguajar pentecostal significa libertação. Cativo é gente que está presa, né? Está dentro de uma prisão. A Bíblia fala, se não me engano, em Lucas capítulo 13, o versículo eu não tenho de cor, mas vocês encontram aí. Fala da senhora encurvada, da mulher encurvada. A mulher tinha um problema de coluna, uma enfermidade, né, na coluna, que para muitas igrejas o pastor ia fazer o quê? Dar um cartão do médico mais próximo. Não crê em cura.
vinda de Deus. São os cessacionistas, né? Bem preguiçosos. E o que acontece? Acontece que a mulher estava ali naquela sinagoga. E ela estava com aquela enfermidade há 18 anos. Misericórdia. 18 anos frequentando a sinagoga. 18 anos na presença de Deus. 18 anos ouvindo pregações da palavra de Deus. 18 anos de orações. Até que num belo dia, Jesus entrou na sinagoga. E a Bíblia diz que Jesus alcançou essa senhora com os olhos. E disse para ela: sai daí de trás, vem até a minha presença. E ela estava encurvada, só olhava para o chão, não tinha condições de olhar para o alto, para o céu. E Jesus estende a mão para aquela mulher e diz para ela: seja curada agora dessa enfermidade. Essa foi a oração que ele fez. Voz de comando. Pura voz de comando. Seja curada agora dessa enfermidade. Ela no mesmo instante ergueu a coluna. Ficou totalmente curada da enfermidade. E foi uma confusão, aplauso para lá. E no meio daqueles aplausos, houve ódio também. A Bíblia diz que o principal lá da sinagoga, o príncipe, ele se revoltou, ficou indignado com aquela cura. Ele disse: essa cura é uma blasfêmia. Onde já se viu curar alguém no sábado? A cabeça religioso é um homem terrível. É o sujeito mais perigoso na terra, é o religioso. Tem ninguém mais perigoso que o religioso. Nem o terrorista é mais perigoso que ele. É uma blasfêmia contra Deus curar num sábado. Dia de sábado é santo, tem que ser santificado. Não tinha outro dia para curar. O bichinho era invejoso também. Uma inveja. Aí Jesus fala assim: ô príncipe, deixa eu te pedir falar uma coisa. Você tem um animal na tua casa. Você pega o animal do estábulo, tira ele do estábulo, e leva com as tuas mãos. Tu leva para beber água, porque senão ele morre de sede. E você faz isso no sábado e traz de volta o animal e devolve lá ao estábulo. Agora quer dizer que eu não posso curar uma filha de Abraão que Satanás mantém encarcerada, prisioneira de uma enfermidade já há 18 anos aqui na tua sinagoga? Aí Jesus, muito gentilmente, com toda a educação, virou para ele e falou assim: hipócrita. Está lá na Bíblia. Hipócrita. Tu dá valor ao teu animal, hipócrita. E tu não dá valor a uma filha de Abraão? Cuidado com o homem religioso. Muito cuidado.
Extremo cuidado, é pouco. É sobre isso que Deus está dizendo, sobre essa bênção de justiça a que Deus está se referindo, que estava no chamado de Cristo, que é da vontade de Deus para todo aquele que está encarcerado numa prisão de Satanás. Enfermidade é prisão do diabo. Não aceita. Ora todo dia, 365 dias por ano. Ora, o tempo que você tiver nessa terra, você ora, dizendo para Deus: eu não aceito essa maldição, porque ela não vem de ti. Tu não é Deus que amaldiçoa desta maneira. Isto é obra de Satanás na minha vida. Eu rejeito, eu é que amaldiçoo essa obra do inferno. Eu quebro essas correntes do inferno na minha vida. Eu jogo por terra em nome de Jesus Cristo com essa prisão miserável no meu corpo é templo do teu Espírito, Senhor. Eu não aceito essa enfermidade. Foi Jesus quem disse. 18 anos Satanás aprisionava na enfermidade. Nós vivemos um tempo de igreja diferente, onde os crentes ficam conformados com as doenças, não guerreiam. Se você tem alguma enfermidade no teu corpo e não guerreia, você está crendo num outro evangelho. Me lembrando ontem o diálogo de um homem chamado Abraham, um dos homens que mais Deus usou em cura nesse planeta. Eu estava ontem assistindo uma filmagem lá do passado dele pregando, né? E ele falando do testemunho dele para um católico, com muito carinho pelo católico. E o católico virou para ele e falou assim: mas Abraham, você não é católico por quê? Abraham virou-se para ele e disse: mas quem disse a você que eu não sou? Eu sou. Vocês não pregam no catolicismo que a igreja primitiva, primeira igreja católica na terra, que Pedro foi o primeiro papa? Eu sou daquela igreja. Você quer que eu te prove que eu sou daquela igreja? Olha os sinais que Deus opera. Não operava lá, opera no meu ministério. Olha as curas, olha as maravilhas. São provas de que eu pertenço à igreja, de que eu sou católico. E você que se diz católico, qual é o sinal que tem dentro da tua igreja? Você pode chamar a tua igreja de católica, mas de católica ela não tem nada. Ela não tem nada a ver com a igreja primitiva. Entenda em nome de Jesus Cristo. Há bênçãos de justiça que Deus separou para nós, mas que demandam, para que nós possamos receber, fé, exercício de oração, fé na palavra de Deus, na promessa de Deus. Se Jesus disse, se Isaías declarou que a obra de Jesus no Calvário produziu que nós fôssemos curados pelas suas pisaduras, por que eu tenho que me conformar com uma enfermidade? Se Isaías profetiza: fomos curados pelas suas pisaduras. Por quê? Por que eu tenho que crer num outro evangelho? Por que eu tenho que crer num evangelho louco que diz que Deus não é intencionado em muitas curas? Por quê? Qual é o sentido disso?
É porque é mais cômodo se acomodar na enfermidade. Atende ao desejo da nossa preguiça, mesmo que sintamos dores, mesmo que venhamos a sofrer, nós damos lugar à preguiça, ao comodismo e aceitamos como normal a enfermidade ou as enfermidades. E aí as enfermidades se acumulam no nosso corpo. Se forem enfermidades que a medicina não tem a resposta, vamos ficar com as enfermidades, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o que honra a palavra de Deus. A fé é um exercício sobre a palavra de Deus. Só ora por cura quem tem fé de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. É o Jesus Cristo da igreja primitiva, é o Jesus Cristo de hoje e será eternamente o mesmo. Nele não há sombra de variação alguma. Então nós temos que ter fé de que Ele é o mesmo. Está escrito no livro de Malaquias, Deus dizendo: eu não mudo. Está escrito. Entenda. O grande problema é que nós escolhemos suportar a dor, ainda que venhamos a sofrer. Para nós, olha como a carne do ser humano ela é problemática. O ser humano, ele aceita a dor do sofrimento, suporta aquela dor, mas não vai contrariar a sua carne, que pede preguiça espiritual, pede comodidade espiritual. As pessoas fazem uma escolha pela comodidade espiritual do que uma escolha para guerrear de forma perseverante, ininterrupta, violenta, atacando as enfermidades, atacando as trevas, atacando os demônios. Não, dá muito trabalho. A pessoa prefere o caminho da preguiça e aí suporta a dor. Vai pulando de remédio em remédio. Aleluia. Entenda em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é totalmente intencionado em que seus filhos não sejam prisioneiros. Qual é o pai que quer um filho prisioneiro? Deus seria louco querer um filho que Ele ama prisioneiro. Enfermidade é prisão, enfermidade é cangalha, é jugo. E no ministério de Jesus é uma das bênçãos de justiça que Deus quer que nós venhamos a carregar no nosso carvalho, no nosso vaso de carvalho, receber essas bênçãos e preservar depois de receber. Esse é o plano de Deus, igreja. Demanda esforço, demanda guerra, demanda declaração de guerra, batalha espiritual, demanda. A carne preguiçosa não quer isso. Se acomoda na enfermidade, fica chorando, mimimi, mumumu, mimimi pra cá, ora por mim, aí bota os outros para orar. Ora por mim, mas só porque a dor aumentou. Se abaixar um pouquinho já não pede mais oração, não. Está adaptada. Tem gente adaptada ao sofrimento. Olha que loucura. Isso é um grau de loucura espiritual, é inimaginável. Crentes em Cristo Jesus, filhos do Deus Todo-Poderoso, filhos do Deus que foi ungido pelo Espírito de Deus com esse poder.
Nós temos direito a essa herança. Essa herança é direito nosso decorrente da cruz. Não devemos abrir mão. Isto envergonha o Pai, envergonha o Filho, envergonha o Espírito Santo diante dos demônios. Os demônios achincalham Deus, riem de Deus, menosprezam Deus por causa da nossa preguiça espiritual, da nossa falta de fé naquilo que está escrito na palavra. Deus é um Deus que vela pela palavra dele para cumpri-la. E nada, absolutamente nada, pregação nenhuma consegue fazer a pessoa guerrear. A pessoa prefere optar pelo caminho da comodidade, da acomodação. Oh, meu Deus, não faça isso em nome de Jesus. Reaja. Seja um crente reagente. Não se conforme. A palavra de Deus diz: não vos conformeis. Não sejam crentes conformados. Não sejam crentes resignados. Não sejam. Sejam crentes irresignados, reconhecendo que a enfermidade é obra do diabo. Não sou eu quem diz, é Cristo. Abre a tua Bíblia em Atos 10:38. Tua Bíblia vai estar escrito assim: e Jesus andou por todas as partes, fazendo o bem a todos. Aleluia. E curando. Olha o que a Bíblia diz: e curando os oprimidos do diabo. Ué, mas quais enfermidades? São enfermidades cuja opressão, a origem é em Satanás. Ali está escrito que todas. Ali não tem nenhuma exceção. Todas. Jesus fazia o bem por todos os lados. E no meio do bem que ele fazia, ele estabeleceu um bem que era primordial: curar todos os oprimidos do diabo. Vinculou a enfermidade à opressão maligna. Está ali escrito. Está escrito. Por que eu vou ficar resignado? Ah, isso deve ser genético. Meu pai morreu com essa doença, eu vou morrer também. Não vai morrer nada. Só se tu quiser. Só se você quiser. Deus é Senhor da genética. Deus é Deus do impossível. Para Ele o que é maravilhoso? Nada. O que é impossível? Nada. Não é porque meu pai tinha essa genética e morreu, meu avô, meu tataravô, bisavô, tataravô e etc., que agora essa enfermidade vai fazer graça na minha vida. Não vai. Se ela aparecer, o pau vai comer. Eu vou alcançar esses demônios. Eu não vejo os demônios com os meus olhos, mas eles, em contraprestação, não tem para onde fugir da minha oração. Não tem caverna para se esconder da minha oração, nem da tua. Então a guerra está equilibrada. Ele tem uma vantagem, tu não pode ver. E você tem outra, ele não pode se esconder. Então tu não precisa ver. É daí que você tem que ter fé. Mas tem que guerrear, tem que pagar o preço para guerrear. Isso demanda guerra em oração. Isso demanda jejum. Isso demanda fé na palavra de Deus. Confiança em Deus. Você só tem fé, você só tem confiança em quem você confia. E você só confia
em quem você conhece. Sabe qual é o problema de muito crente? Não conhece Deus, por isso não tem fé, porque não confia. Porque o princípio diz que eu só posso confiar naquele que eu conheço. Se eu não conheço Deus, como eu posso dizer que tenho fé? Fé de boca, fé de língua, fé de palavras. Mas eu não tenho fé, porque eu não confio. Se eu não confio, é porque eu não conheço. Agora, se eu conheço, eu confio. Se você conhecer o teu Deus, aí você vai confiar. Tu não vai ter dificuldade nenhuma para agir com fé. Nenhuma. Tu vai ler Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você vai dizer: eu tenho certeza. Eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: é impossível que Deus minta. A palavra de Deus diz: Deus não muda. A palavra de Deus diz: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Velo pela minha palavra para cumpri-la. Uau! Aí você fala: estou começando a conhecer Deus. Esse é Deus de palavra. É um Deus digno de confiança. Entenda. A confiança nasce com o conhecimento. Mas de que Deus reclamou lá em Oséias 4:6? Ele reclamou de quê? O povo perece por falta do conhecimento. Isso aí. E ali o conhecimento não era leitura bíblica, não. Leitura bíblica é o início do conhecimento. Depois da leitura bíblica tem joelho no chão, tem oração. É na oração que há o conhecimento a partir da experiência. É na oração que há o conhecimento a partir do relacionamento. O conhecimento na plenitude, ele é introduzido pela palavra, mas ele não termina com a palavra. Ele termina no joelho. É ali que você vai ter relacionamento. Você só conhece quem você tem relacionamento. Quem você não tem relacionamento, você não conhece. Você pode ter lido tudo a respeito da pessoa, sabe tudo que a pessoa disse. Você pode ler a Bíblia toda, trazer a Bíblia toda de cor e não conhecer Deus, porque não tem relacionamento com Ele. Decorou tudo, não conhece. Você conhece a história de Deus, você conhece palavras de Deus, mas você não tem experiência com Deus. Deus permite muitas vezes Satanás colocar enfermidade em nós, sabe para quê? Para nós corrermos para conhecermos mais a Ele. Deus permite, é com a permissão de Deus. Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Satanás é vassoura na mão de Deus. Demônio é escovão de passar no chão na mão de Deus. Entenda, enfermidades, muitas são permitidas por Deus na vida dos crentes, com um único propósito: de Deus só quer mais intimidade com Ele. Deus só quer mais relacionamento. Relacionamento de profundidade. Profundidade fala de intimidade. Deus quer revelar seus segredos, mas a Bíblia diz que Deus revela os segredos dele para aqueles que têm intimidade, para aqueles que temem a Deus. Entenda, é tudo conectado. Então não pense que o diabo jogou uma enfermidade em você que Deus não permitiu. Ele permitiu. E tudo de repente que Deus sonha na tua vida com essa enfermidade é que tu o busque. É todo o desejo dele, porque ele sabe que se você buscar e ele responder tua oração e te curar, tu vai dar testemunho. Daqui a 30 anos tu fala da mesma coisa. Isso gera experiência com o teu Deus. Isso gera experiência. Vamos ao próximo aqui rapidamente. Eu tinha que ficar isso aqui numa segunda-feira.
Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Meu Deus, tanta forma de prisão, né? A pregoar o ano aceitável do Senhor. Uau! O que significa essa expressão, ano aceitável do Senhor? Qual é o sentido desta expressão nesse contexto aqui? Neste contexto, essa expressão significa apregoar o tempo aceitável de Deus. O profeta que escreveu Hebreus disse assim: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, hoje. Quando ele fala, se hoje ouvires, esse hoje é o tempo aceitável de Deus. Se você não ouvir, acordar amanhã e estiver na Bíblia escrito, se hoje ouvir, Deus aumentou mais um dia. Ou seja, o ano aceitável do Senhor significa o tempo aceitável. Há um tempo aceitável de Deus para todas as coisas. E há um tempo que já passou. Há um tempo que já fluiu. Perguntaram para Jesus: Jesus, Elias não havia de vir, Jesus? Jesus olhou e falou: mas ele já veio? Como? Ele veio e vocês não receberam. Jesus estava se referindo a quem? A João Batista. Era o Elias que havia de vir. O Elias veio. Estava prometida a sua vinda. Ele veio e não perceberam. No tempo que ele veio, Jesus olhou e falou: meu amigo, passou. O tempo aceitável passou. Aleluia. A Bíblia tem um versículo em Provérbios que diz, Provérbios ou Eclesiastes, estou confuso agora, diz assim: aquele que insistir em não dar ouvidos às advertências de Deus, às exortações de Deus, será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. O que significa o repentino, o de repente de Deus? O quebrar de repente de Deus na vida da pessoa é porque o tempo aceitável passou. Nós não podemos permitir que o tempo aceitável de Deus passe em algumas coisas na nossa vida, ou melhor, em todas, porque senão vai haver preço. Vai haver preço. É com esse sentido que o profeta, autor de Hebreus, nos adverte a nós termos prontidão de espírito para detectar o tempo de Deus. Porque nós acusamos Deus todos os dias, acho que todos aqui fazem isso, de Deus retardar o cumprimento das suas palavras. O próprio Jesus disse que Deus, ele não retarda, ele parece tardio. Parece tardio. Mas nós, na nossa dimensão de tempo, para nós, nesta dimensão temporal, nós muitas vezes falamos, insinuamos contra Deus: poxa, Senhor, o Senhor está retardando minha vitória, retardando minha bênção. Não é que Deus esteja retardando, é porque tudo que Deus faz debaixo do sol tem um tempo e tem um modo.
há tempo e modo para todas as coisas. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Absolutamente perfeito. Totalmente perfeito. Aleluia. O nosso não é perfeito. Por isso nós precisamos ter prontidão espiritual. Aquilo que Deus quer que eu faça, que você faça, a palavra que eu te dou nessa manhã é: faça rápido, faça com senso de urgência, faça com discernimento de urgência. Porque se não fosse para fazer com discernimento de urgência, Deus permitiria o retardo. Mas cuidado, porque há um tempo aceitável. Há um tempo aceitável. Às vezes as pessoas descem à sepultura, e quando elas se encontram depois da morte, quando elas se percebem depois da morte, elas são tomadas de um profundo desespero. Assim eu creio, e a Bíblia mostra isso. A Bíblia revela isso, literalmente. É totalmente verdadeiro. Há um profundo desespero que toma o coração, a essência do ser de muitas pessoas que atravessam a morte. Por quê? Olha o porquê. Porque elas perderam o ano aceitável. Elas perderam o tempo aceitável. Todo e qualquer arrependimento a partir dali não tem valor nenhum. Porque o ano aceitável passou. Porque o tempo aceitável passou. A hora aceitável passou. A Bíblia diz que Acabe pecou, autorizando Jezabel preparar o assassinato de um servo de Deus chamado Nabote. Deus permitiu que se cumprisse o assassinato. A Bíblia diz que Deus deu 3 anos e alguns meses para que o rei Acabe se arrependesse, porque ela usou, com a permissão de Acabe, o anel real para autorizar a morte. Deu 3 anos, mas ele não se arrependeu. Aí Deus deu uma visão para Micaías. Micaías está na sua casa, de repente ele olha para o telhado, o céu abre na frente dele, e ele diz que viu Deus assentado no seu trono, miríades de anjos à sua esquerda, miríades de anjos à sua direita, e ele perguntava aos anjos: como eu farei o rei Acabe ir à guerra para que eu possa matá-lo? O que é que acabou ali? O ano aceitável. O tempo do arrependimento acabou. O tempo aceitável acabou. Cuidado para que você, e eu também corro esse risco, venhamos a empurrar com a barriga alguma coisa que Deus quer que você faça, e lá na frente, quando você fizer, vai tudo sair entre os dedos. Não vai ter nenhum ganho. Ou melhor, nem a obra que Deus queria que fosse feita por você fazer depois do ano aceitável, Deus destrói ela. Não precisa nem diabo para destruir. O próprio Deus destrói. Deus tem compromisso com o seu tempo. No plano de Deus, todas as coisas têm um tempo. Se Deus te pede para fazer algo, faça esse algo com o senso da urgência da hora. Senso da urgência da hora. Eu uma vez escutei um testemunho de uma mulher que ela recebeu uma revelação de Deus para ela pregar para uma outra pessoa. Parece que ela havia trabalhado naquela casa e Deus falou: olha, vai lá e
prega para ela, para que ela se salve, plá, plá, plá. E a mulher deu de barriga, empurrou por isso, empurrou por aquilo, e foi empurrando, até que chegou a notícia: a mulher morreu afogada na própria piscina. Ela era alcoólatra, bebia muito e morreu ali na piscina. Pulou lá de forma desajeitada, bateu com a cabeça num degrau da piscina e ali ela amanheceu morta. E agora, a missionária que recebeu a revelação, como é que fica? O que é que aconteceu com a missionária? O tempo aceitável passou. E ela, no testemunho dela, ela falou o grande preço que Deus estava cobrando na vida dela. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 3 que Deus cobrará o sangue de alguém da nossa mão. Se Deus nos der uma palavra de salvação para alguém, nos fizer como carvalhos de justiça, coloca a revelação dentro do carvalho, e o carvalho não funciona, é uma madeira vagabunda. A pessoa não foi pregar a palavra, não foi levar a mensagem. Deus diz que vai cobrar da própria mão daquele que não foi. Tomem cuidado em nome de Jesus Cristo. Vocês são carvalhos, árvores frondosas, raízes profundas, firmes, madeira incorruptível. E tudo que colocar nas mãos de vocês, vocês dão o teu melhor, dão o seu melhor. Vocês preservam aquilo que é depositado nas mãos. Lembre-se, vocês, nós somos depositários da confiança de Deus. Para eu estar aqui é porque Deus confiou. Você está entendendo? E Ele continua a confiar até o dia que eu não merecer mais a confiança. Dá para entender? Você está numa posição no reino dele que Ele confiou, até o dia que você não merecer mais a confiança dele. E a grande expectativa de Deus, qual é? É que eu e você venhamos sempre a merecer a confiança dele. E continuamos sempre depositários das bênçãos de justiça de Deus nas nossas vidas. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, o louvor, a majestade, o reino para todos sempre. Vamos orar? Fecha os teus olhinhos em nome de Jesus. Pai, eis aí a tua igreja lavada e remida pelo poder do teu sangue, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. A tua palavra diz em Isaías 10:21 que só há uma solução para a prisão, só há uma solução para o jugo, é o poder da unção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, com o poder da tua unção, Senhor, da unção do teu Espírito, despedaça toda a prisão que possa estar encarcerando a tua filha, possa estar aprisionando o teu filho. Seja um fracasso qualquer, seja um desemprego, seja uma frustração no casamento, seja uma enfermidade. Oh meu Deus, quantas prisões Satanás tem encarcerado as vidas, Pai. Prisões de tristeza, prisões de pranto, prisões de choro, Senhor. Lágrimas derramadas, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, só a tua unção, Pai, pode desfazer, Senhor.
A tua palavra diz em 1 João, capítulo 3, verso 8, que Jesus veio a esse mundo para destruir as obras do diabo. E ele veio para destruir com essa unção de que eu preguei agora, Pai. Foi com esta unção, a unção do teu Espírito. E o teu Espírito hoje está sobre nós, Pai. O teu Espírito habita em nós, Senhor. Então, Senhor, mediante a nossa fé na tua palavra, nós clamamos a ti nessa hora, suplicando que o teu Espírito Santo libere unção sobre os teus filhos, Pai, para despedaçar todo o jugo, Senhor, despedaçar toda a prisão, todo o encarceramento, todo o aprisionamento da depressão. Há pessoas prisioneiras da depressão, Senhor. Há pessoas prisioneiras de remédios, Pai. Há pessoas prisioneiras, Deus, da tristeza, Senhor. Continuamente vivem tristes e não sabem atribuir a quê? É o demônio, Senhor. Com a tua unção, Senhor, liberta essa pessoa da prisão, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, pelo poder da unção do teu Espírito, Senhor, traz liberdade sobre o teu povo, Senhor. Liberta o teu povo dessas grades, dessas barras de ferro, dessas correntes de bronze, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, liberta o teu povo para o louvor da tua glória, para testemunho do teu evangelho, Pai. São vasos de carvalho, Pai. São vasos de carvalho, carvalho da tua glória, Senhor. Carvalhos de justiça, Pai. Em nome de Jesus, o teu Espírito Santo com a tua unção está dentro desse carvalho, Pai. Está dentro, Senhor, da glória deste vaso, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, lança por terra todo demônio, Senhor. Caia por terra agora toda corrente de bruxaria, toda corrente de feitiçaria, toda corrente do inferno, toda enfermidade maldita, obra de Satanás, seja destruída agora no poder da unção do nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, seja quebrada toda maldição, seja quebrado todo encantamento, seja quebrada toda obra de jugo, de prisão, de encarceramento. Toda corrente de bronze seja destruída agora em nome de Jesus. Caia por terra toda oração contrária, caia por terra todo jejum contrário, caia por terra todo pacto feito com os demônios, todo pacto, aliança feita com as trevas, com o diabo. Caia por terra agora, sejam quebrados agora em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, pelo poder da unção, no nome de Jesus Cristo, seja destruído todo o mal, seja liberto em nome de Jesus, seja liberto da prisão, seja liberto da enfermidade, seja liberto da opressão diabólica, seja liberta da corrente, seja liberta da oração contrária, seja liberto do olho grande, do olho gordo, do olho de boi do inferno, seja liberto da corrente de bruxaria, de feitiçaria, seja liberto de todo ponto de contato com as trevas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Diga para Deus: eu estou livre. Repete com mais audácia: eu estou livre, eu estou livre. Glorifica a Deus e vai dizendo: eu estou livre,
Eu profetizo a minha liberdade. Eu estou livre em nome de Jesus. Eu estou livre. Diz o nome daquilo que tu estás livre. Eu estou livre desta enfermidade. Eu estou livre dessa depressão. Eu estou livre desses remédios. Glorifica o nome de Jesus. Abre a tua boca e glorifica o nome de Jesus. E profetiza e declara a tua liberdade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que todo o povo de Deus diga amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Pai, vamos celebrar o ofertório nessa hora, Pai. Toma nossos dízimos.